Amém, amados? Jesus é o Senhor. Eu queria desfrutar com os irmãos da palavra de Deus no livro de Efésios, que é um livro que mostra que Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, irmãos, é o desejo do coração de Deus. Deus ama a igreja, a si mesmo se entregou por ela, na pessoa do Senhor Jesus, derramou o seu sangue para nos redimir dos pecados, para entrar dentro de nós novamente, porque vocês lembram, o acesso a Deus, a árvore da vida estava bloqueado, mas Deus não desistiu de nós, foi atrás de nós, nos buscou e nos colocou juntos. E irmãos, é importante, eu queria de alguma forma desfrutar com os irmãos dessa visão, da importância do funcionamento de cada um de nós, que somos membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmãos, tem muitos membros. Olha ao seu redor aqui, Cada um aqui é um membro do corpo de Cristo. Todos são importantes. Nenhum pode fazer falta, irmãos, porque nós somos membros do mesmo corpo. Existem funções diferentes, existem dons diferentes que foram dados segundo a graça. Deus determinou qual o seu dom, mas naquilo que Deus te deu, seja fiel. Quer um exemplo? Quem gostou do caldo que foi servido essa noite aqui? Levanta a mão, vamos lá. Então pode repetir então, Amém. Aleluia. Isso foi um serviço para a igreja. Os irmãos que trabalharam para nós ali na cozinha, fazendo o cafezinho, fazendo o caldo. Foi um serviço, irmãos? Todos nós agora não estamos com fome, porque se estivéssemos com fome, provavelmente ninguém estaria aqui, ou nem prestando atenção no que está sendo falado, porque o estômago estaria incomodando, mas ninguém. Agora o risco é vocês dormirem na reunião, Também não, tá? Opa, vamos lá, irmãos, amém? Mas está todo mundo alimentado, satisfeito, caldo gostoso, Só um exemplo, irmão, de como é importante cada um fazer a sua parte. Nós estamos, irmãos, nesse novo começo que o Senhor nos deu, a gente está ganhando um sentimento de corpo muito forte. Vocês concordam com isso? Um sentimento de que ninguém pode fazer falta, ninguém pode faltar. Deixa eu falar direito, ninguém pode faltar. Um sentimento de que ninguém pode faltar, porque quando falta, você sente falta, porque nós somos membros uns dos outros, e somos membros do corpo de Cristo. Então, isso é muito importante, irmãos, é muito importante, cada um fazer a sua parte. Eu podia até terminar aqui, irmãos, porque era isso que está no meu coração, que eu queria passar para vocês. Tive comunhão com os irmãos ao longo dessas semanas passadas também. É o mesmo momento que nós estamos vivendo lá em São Paulo, tá certo? Nós também estamos encorajando os irmãos lá a funcionarem. E o funcionar na reunião, irmãos, a irmã Graça, agora há pouco nós estávamos tendo comunhão, A irmã Graça falou algo muito precioso. Irmãos, na reunião, a gente funciona orando, a gente funciona cantando, a gente funciona compartilhando uns com os outros, a gente funciona aqui, os irmãos tocando os instrumentos para nós cantarmos. Tem tantos serviços, tá certo? Todos podem e devem funcionar, irmãos. Quando um membro do corpo não está sadio, a gente sente. Alguém aqui, talvez todos já tenham experimentado ter um membro imobilizado, ou uma mão, um braço quebrado, uma perna, um pé que torceu e engessou, Recentemente eu rompi o tendão desse dedo aqui assim. Eu tive aquele que chama dedo de martelo. O dedo fica assim, porque o tendão não funciona, então eu não conseguia fazer esse movimento aqui, entendeu? O dedo fica assim, e perde a força, não conseguia levantar. 2 meses com um negócio aqui prendendo o dedo, irmãos. Esse dedo anelar, não sei, você acha que serve para muita coisa? Não muito, Esse dedo, para carregar aliança, Experimenta ficar com ele 2 meses imobilizado, para você ver a falta que ele faz. Incomoda para dirigir, incomoda para tomar banho, incomoda para digitar se você trabalha no computador. Faz uma falta, irmãos. Então, não importa se você é o dedinho do pé, saiba que no corpo você é importante. No corpo de Cristo todos são importantes demais. Então, amados, é desse sentimento que eu queria ver o livro de Efésios com vocês, tá? Vamos lá? O livro de Efésios, irmãos, é um livro maravilhoso, tá certo? No capítulo 1, vamos ler versículo 3 juntos. E eu vou pedir para que vocês leiam
juntos comigo alguns versículos, tá bom? Efésios 1:3. Aqui fala das bênçãos que Deus deu para nós em Cristo, irmãos. A igreja é um povo muito abençoado. Deus nos abençoou em Cristo, irmãos, de forma riquíssima. Vamos relembrar? Lendo o versículo 3, vamos lá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo, irmão João, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Vamos lembrar quais são as bênçãos que Deus Pai deu para nós. Está aqui nesses versículos, nós vamos ler, mas vamos ruminar juntos. Quais são as bênçãos que Deus Pai deu para a igreja? Os versículos mais para baixo falam: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, irmãos. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus Pai te escolheu e te predestinou. É uma bênção muito grande ou não é? É muito grande. Mas vocês sabem da história, o homem caiu em pecado. O Satanás maldito injetou o veneno do pecado no ser humano, e é por isso que a gente envelhece, é por isso que a gente morre, é por isso que a gente fica doente, porque o pecado, o veneno do pecado está dentro do nosso corpo, então faz essas coisas. Então era necessário, para que houvesse redenção, para que houvesse remissão de pecados, apagar os pecados, era necessário derramar sangue. Só que o meu sangue e o seu sangue, amado irmão, amada irmã, me perdoe dizer assim, é sangue de pecador. O meu sangue é sangue de pecador, o seu sangue é sangue de pecador. Então, se ainda nós morrêssemos na cruz derramando o nosso sangue não pagaria o preço, porque é um sangue que tem pecado. Por isso era necessário que Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, viesse aqui na terra com carne e sangue, mas sem pecado. Ele foi concebido sem pecado, tá certo? E ele participou de carne e sangue como nós. Quem tocava Jesus tocava um corpo como o nosso, mas ele não tinha pecado. Esse ser maravilhoso é aquele que foi pendurado na cruz no meu lugar e no seu lugar, e derramou seu sangue precioso, irmãos, e é por este sangue que a gente pode ser purificado dos pecados hoje. É por este sangue que o maior problema nosso, que é a consciência, porque quando a gente falha, irmãos, quando a gente erra, a gente sente um peso na consciência enorme. Esse sangue lava a consciência das obras más. Não importa o que você fez, se você se arrependeu, creu no Senhor Jesus e pede o sangue precioso, o sangue lava. Temos no amado a redenção pelo seu sangue. E aí vem a bênção do Espírito Santo. Qual que é a bênção do Espírito? Veio nos selar. Irmãos, quando nós cremos, o Espírito Santo entrou em nós e colocou um selo. Vocês lembram daqueles filmes que a gente assistiu já da época medieval, que o rei tinha um anelzão, e aquele anel era um selo, e quando ele escrevia uma carta, derretiam lá uma cera vermelha, ele vinha com o selo dele e pumba, essa carta é minha, está selada. Irmãos, nós recebemos o selo do Espírito, porque o Espírito veio e selou cada um de nós aqui. Esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Eu estou dentro desse daqui, eu estou dentro desse daqui. Mas a palavra ainda fala, irmãos, que esse Espírito maravilhoso que eu e você desfrutamos é um penhor, é uma amostra. Imagina que você tem uma terra enorme para herdar, mas você não herdou ela ainda, e alguém vem e traz um saquinho de terra para você. Aqui, ó, esse aqui é o penhor, é a garantia, é esse tipo de terra aqui que você vai ganhar, ó. É um saquinho. Se hoje, irmãos, nós já desfrutamos de um Espírito tão maravilhoso, tão rico, mas ele é um penhor, é uma amostra. Imagina você quando nós estivermos na eternidade com o nosso amado Senhor. Vai ser algo tremendo demais. Então hoje nós temos a garantia de que um dia estaremos com Ele na glória. Bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito, irmãos. Capítulo 1 de Efésios, maravilhoso. Agora, no mesmo capítulo 1, no finalzinho, irmãos, no versículo 18, olha que interessante, o apóstolo ora aqui, ele faz uma oração dizendo assim, ele ora pelos irmãos de Éfeso, 1:18, iluminados os olhos do vosso coração. Ele está orando, irmãos, para que os olhos do coração dos irmãos fossem iluminados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? Irmãos, é muito grande, mas às vezes a gente não viu, ou não está vendo direito. Então ele ora, Senhor, abre os olhos dos irmãos para ver o que eles têm,
Entendeu? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo fala difícil, tá, irmão? Vocês percebem aqui que Paulo fala difícil de entender, né? Mas vamos lá. Esse poder aqui, esse poder, versículo 20, esse poder de Deus é o poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Querido, fala para mim, qual o maior poder que você conhece hoje na terra? Qual o maior poder? Qual que é o maior poder? Pode falar, qual é? A coisa mais poderosa que tem. Donald Trump? Não, não é o Donald Trump. Bomba atômica? Bomba atômica é bom, é um troço super poderoso, né? Podia acabar com a vida na terra, irmãos. Não é? É a coisa mais poderosa. Mas a bomba atômica causa o quê? Morte. Certo? Então a bomba atômica realmente é muito poderosa, porque ela causa morte. E a morte, irmãos, é a coisa mais poderosa que tem. Concorda comigo? Tem poder maior que a morte? Os olhos do ser humano aí, as pessoas aí fora, morrem de medo de morrer. Por quê? Porque é a morte. Mas, irmãos, dentro de nós tem uma força maior que a morte, que é a força da ressurreição. É esse poder da ressurreição que hoje está dentro de mim, está dentro de você. E esse poder foi o que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, esse é o maior poder que existe. Ele criou todo o universo, irmãos. Ele é poderoso para criar tudo isso. E o universo, irmão, você começa a entrar no universo, dá nó na cabeça, né? Dá nó na cabeça o tamanho. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais, mas é enorme, enorme. A gente não consegue conceber o tamanho desse negócio. Foi Deus quem fez. Foi o Senhor Jesus quem arquitetou e montou o universo, irmãos. Esse Senhor que agora ele ressuscitou, o poder da ressurreição é o maior poder que existe. E esse poder foi dado para a igreja. Somos abençoados ou não, irmãos? Fala a verdade. Aí continua no versículo 20, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Onde Jesus está hoje, irmãos? Ele está sentado à direita do Pai. Ele e o Pai são um, tá, irmãos? Um dia nós vamos entender direitinho, né? Como é que pode Deus ser três e ser um? A nossa cabeça não entende muito, mas pode acreditar, eles são três e são um ao mesmo tempo. Um dia nós vamos ficar muito claros sobre isso. Acima, 21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, o nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Não só no presente século, mas pode ser o século que for, nenhum nome vai ser maior que o nome de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Ele é rico para com todos os que o invocam. Fecha seu olho agora. E do fundo do seu coração, repete comigo, fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor da minha vida. Te amo, Senhor Jesus. Esse nome, irmãos, é o nome que está acima de todo nome, e o nome foi dado para nós invocarmos. Continuando, e pôs todas as coisas, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem? A igreja. Quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? A igreja que nós, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aqui, irmãos, fica claro, fomos abençoados por Deus de forma maravilhosa, bênçãos do Pai, bênçãos do Filho, bênçãos do Espírito. O poder da ressurreição também é dado para nós. Para quê? Para que hoje Cristo seja o cabeça da sua igreja. Então, irmãos, entre nós aqui, o que tem que estar operando não são coisas simplesmente humanas, tem que ser coisas do Espírito Santo, porque Ele é o que está reinando aqui. O poder dele é que reina, o nome dele é que reina, Ele é o centro da reunião, Ele é o centro da igreja, é só Ele que importa, mais ninguém, né? A igreja é o corpo de Cristo, tá certo? A qual é o seu corpo, amém? A igreja é o corpo de Cristo. Maravilhoso, visão maravilhosa. Agora, irmãos, quem éramos nós? Capítulo 2, versículo 1. João, você lê para nós? 2:1. O que fala aí no 2:1? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida estando nós, irmãos, mortos nos delitos e pecados. Então, o material constituinte da igreja é o quê? Um monte de pecadores.
Quem somos nós, irmãos? Pecadores que ganharam graça de Deus. Amém? Né? Para que ninguém se glorie. Essa aqui é a nossa história. Agora, irmãos, Deus está trabalhando em nós. A vida dele está trabalhando em nós. Vê o versículo 10, por favor. Não por obras, 9 primeiro. Não por obras, para que ninguém se glorie. Certo? Então não é por obra tua, não é por mérito seu. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que eu queria destacar, irmãos, é essa primeira parte aqui. Pois somos feitura dele. Essa palavra feitura aqui no grego é poema. Poema. Ou outra tradução seria obra-prima. Então aqui está falando, irmãos, que nós, a igreja, é a obra-prima de Deus. O que é uma obra-prima? Vocês todos conhecem esse termo, né? Qual é a obra-prima de Leonardo da Vinci? Todo mundo sabe, é a Mona Lisa. É a obra maestra dele, né? Você vê a Mona Lisa, você fala, isso aqui é a obra principal de Leonardo da Vinci, é a obra mais interessante, mais famosa. Irmãos, a igreja é a obra-prima de Deus. Olha que rico. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Vamos agora para o capítulo 3, versículo 10. Acompanhe comigo, eu vou ler. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para um pouquinho por aqui. Irmãos, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestades. Irmãos amados, quando Satanás conseguiu derrubar o homem lá no jardim do Éden, quando o inimigo conseguiu injetar o veneno dele, tá certo? O veneno é a morte. Imagina uma serpente. A serpente tem dente, né? E com o dente vem o veneno, né? Imagina que o dente da serpente, Satanás, é o pecado. Então quando ele mordeu a gente, o pecado entrou na gente, o dente do pecado entrou na gente. E aí o que o pecado injetou dentro de nós? O veneno, que é a morte. Quando o inimigo fez isso, todos os seres humanos pecaram, tá certo? Não foi só Adão que pecou, passou para todas as gerações. A palavra de Deus fala isso, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Parênteses. Aí você fica assim, o dia que eu encontrar Adão, não é? Você já pensou isso? Eu já pensei. O dia que eu encontrar Adão e Eva, por que vocês caíram, Adão e Eva? Custava só obedecer? Não é? A gente não pensa isso? Amados irmãos, se lá não fosse Adão e Eva, se fosse Ulisses e Bete, a história teria sido a mesma. Se fosse João Miguel e Michele, a história teria sido a mesma. Não vamos culpar o Adão, não. O importante é que com ele, com a morte, quando entrou, passou para todo mundo. E aí o inimigo, irmãos, talvez podia até caçoar de Deus. Tá vendo? Você tinha criado o homem aí para ser a tua expressão, para receber a tua vida, aí eu consegui atrapalhar o teu plano. E te digo mais, Deus, eles são tão diferentes um do outro que nunca vão conseguir ser um. E aí, irmãos, hoje, pelo Espírito Santo em nós, por que a multiforme de Deus é demonstrada para as potestades? Porque Deus consegue mostrar, sim, você tentou frustrar o meu plano lá atrás, mas o meu filho morreu na cruz, derramou o seu sangue, o Espírito agora habita dentro de cada um dos meus filhos, e agora eles podem ser um. Então, irmãos, essa é a obra-prima de Deus. Mesmo sendo tão diferentes, com pensamentos diferentes, com cabeças diferentes. Hoje a gente viu homem e mulher como são diferentes, mas entre os irmãos nós também somos muito diferentes. Mas, irmãos, não importa quão diferentes sejamos, pensamentos diferentes, no Espírito a gente consegue ter paz. A gente consegue ter unanimidade. Percebe? Não é uniformidade. Eu falei isso para os irmãos outro dia. Sabe o que é uniformidade? Uniformidade é assim, você tem que fazer, alguém te dá um comando e você tem que fazer assim, você tem que fazer isso. Se você estiver fazendo isto, você está bem. Se você não estiver fazendo A, B, C, D, acho que você não está bem espiritualmente, não.
Então, as pessoas começam a fazer determinadas coisas, não porque o Espírito está mandando, mas porque está todo mundo fazendo, e aí então se obtém uma uniformidade, mas isso não é unidade. Isso não é a unidade do Espírito. A unidade do Espírito só vem por meio do Espírito Santo dentro de nós, habitando em cada um de nós, e na igreja trazendo essa harmonia entre os irmãos. Somente assim, irmãos, é que a igreja pode ser uma, por meio do Espírito que vincula todo mundo aqui. Por isso que o Senhor está fazendo conhecido dos principados e potestades a sabedoria dele. Porque, Satanás, você achou que ia frustrar o meu plano? Não frustrou não. Olha aqui a igreja. Olha os meus filhos reunidos aqui, sendo um no Espírito, com o mesmo sentimento, com a mesma alma, porque eles são um no Espírito. Apesar das diferenças que temos, o Espírito nos une. Repito, irmãos, unidade do Espírito, não é uniformidade como pressão de fora para dentro te forçando as coisas. Não é isso que Deus quer. Jesus é o Senhor. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então isso Deus quer mostrar, né, para as potestades. Acabou aí, irmãos? Não acabou. Por quê? Eu vou dar um resumo do livro de Efésios para você, que eu gostei bastante de ver. O livro de Efésios tem 6 capítulos. Se você quiser resumir o livro de Efésios, é o seguinte: 1, 2, 3 capítulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, veja o que Deus fez. 4, 5, 6, agora é a nossa vez. Repete comigo. 1, 2, 3, veja o que Deus fez. 4, 5, 6, agora é a nossa vez. No 1, 2, 3, ele mostra essa visão maravilhosa, as bênçãos do Deus triuno, quem nós éramos, quem nós somos, o poder que temos em nós. Tá certo? A multiforme sabedoria de Deus sendo mostrada para Satanás e para os anjos dele. Olha aqui, ó, a igreja tem meu Espírito, agora eles podem ser um, vão cumprir o meu plano. Visão maravilhosa. 1, 2, 3. Agora no 4, 5, 6 é a nossa vez de praticar tudo isso. A visão celestial agora desce para a terra, vamos praticar. E aí, meus amados irmãos, tem muita coisa aqui, né? Não sei se conhece o livro aqueles que conhecem o livro de Efésios, tem muita coisa aqui. Eu só vou focar em um ponto, que é o seguinte: capítulo 4, versículo 6. Aqui tem muita coisa, irmãos, repito, mas vou focar num ponto específico. Capítulo 4, versículo 6. Vamos ler juntos? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos ler de novo? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Visão maravilhosa, irmão, você concorda? Então, há um só Deus e Pai, o que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, por favor, isso está no capítulo 4, que já está mostrando a nossa prática, o nosso viver da igreja. Eu e você precisamos agora praticar viver com os irmãos, amando os irmãos, reunindo com os irmãos, cuidando uns dos outros. Irmão, o serviço na igreja inclui fazer esse caldo maravilhoso, inclui tocar os hinos aqui, tocar os instrumentos musicais como nossa irmã e os outros irmãos, inclui orar, inclui cantar louvor, inclui compartilhar com os irmãos, inclui também visitar os irmãos, inclui ligar, mandar uma mensagem de WhatsApp, encorajar a vir para a reunião e pegar para trazer para a reunião, certo? Muita coisa, é pé no chão, né? Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você percebe que aqui o apóstolo está mostrando, por meio do Espírito Santo, que nós precisamos funcionar? Depois de ter mostrado a visão tão grande nos capítulos 1, 2 e 3, irmãos, no capítulo 4, uma das coisas que é mostrado para nós é: serve no corpo. Serve no corpo. Por quê? Porque Deus Pai é sobre você, Ele age por meio de você e Ele está em você. Age por meio de você. Agir, irmãos, é o quê? É isso aqui, ó, é reunião, é fazer as coisas, concorda? Ele age por meio de quem? Do Juninho, do nosso irmão, entendeu? É de todo mundo.
Aí, amados, versículo 6, né? Olha o 7 agora, na sequência, o próximo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, queridos, nós recebemos a graça. Quando você creu no Senhor Jesus, você recebeu a graça, que é o próprio Senhor Jesus, tá certo? Graça é o Senhor Jesus desfrutado por você. E quando esse Senhor entrou em você, sabe o que ele trouxe? Dom ou dons. Então todos aqui têm dons. Irmãos, aqui ó, fala aqui ó. Não é? A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, todo mundo tem. Você concorda com isso, amados? Aí no versículo 11, olha que interessante, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, para um pouquinho aqui. Então, na igreja, existem alguns irmãos que têm dons como esses: profeta, evangelista, pastor e mestre. Temos. Mas, amados, não é para exaltar esses irmãos aqui, porque o único que pode ser exaltado na igreja é Cristo. Porém, existe sim irmãos que Deus delegou dom, delegou vida para poder ajudar a igreja. Quer ver? Vê o 12. Por que existem esses irmãos? Vê o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmão, você percebe? Quem edifica o corpo de Cristo? Quem que edifica o corpo de Cristo? De acordo com o versículo 12 que a gente leu aqui. Quem que edifica? Quem é? Responde para mim, pode falar. Mesmo se errar não tem problema. Quem é? Todos os irmãos. Concorda? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, Deus usa, irmãos, aquela categoria de irmãos ali, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para quê? Para aperfeiçoar, para ajudar os irmãos, para que eles edifiquem a igreja. Vocês estão entendendo? Como é belo isso, irmãos? Então não é uma questão de posição, não é uma questão de, aquele irmão, não, nós não exaltamos o homem, só o Senhor Jesus é exaltado na igreja. Porém nós reconhecemos que tem irmãos que foram dados para a igreja como presentes, podemos chamar assim, para ajudar os irmãos. Não que eles sejam, dignos de palma, não, mas eles são pessoas que foram dadas por Deus para que os irmãos façam a sua parte. Ou seja, irmãos, em outras palavras, a edificação da igreja não acontece por superdotados. A edificação da igreja acontece por todos os membros. Acontece por causa de todos os membros funcionando. Isso é belo demais, irmãos. É uma visão maravilhosa de corpo. Voltando àquele exemplo, quando eu fiquei com esse dedo imobilizado, irmãos, eu comecei a sentir muita falta desse dedo. Eu falei, meu Deus, que saudade desse dedo funcionando. Como era ruim, irmão, pegar uma panela, com aquele dedo ali imobilizado. Você sente, a tua força não é a mesma, tua pegada não é a mesma. Você vai tomar banho, fica um negócio esquisito, falta um dedo para ajudar a lavar as costas, assim. É uma coisa impressionante a falta que um dedo faz. Então todo membro tem função e todo membro é importante no corpo de Cristo. E aqui está claro, irmãos, aqui está claro, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles desempenhem o seu serviço. E o que acontece com isso, irmãos? Para a edificação do corpo de Cristo. Está aqui, a edificação do corpo de Cristo acontece quando a gente faz a nossa parte. Não fique de fora, irmãos. Esse é o encorajamento, João, que eu estou tentando também, não só eu, todos os irmãos ali, então o mesmo sentimento, para que todos os irmãos aí da igreja de São Paulo, das igrejas da região que reúnem conosco de vez em quando, irmãos, vamos funcionar. Funciona com o teu dom, você tem dom, é na música, é no apacentamento, é cuidar de pessoas, faz isso que Deus confiou para você, Se cada um fizer, irmãos, o que pode acontecer? Pregação do Evangelho, por exemplo. Irmão, imagina aqui, cada um de nós, isso ainda não falei em São Paulo, João, mas eu quero depois falar lá com os irmãos também. Imagina cada um de nós aqui, com encargo por uma pessoa, do seu convívio. Irmãos, está comprovado que o maior aumento de número nas igrejas é pelo convívio.
as pessoas do seu convívio. É um vizinho, um amigo de trabalho, um parente. E você começa a testemunhar das coisas maravilhosas que esse Senhor fez e faz na tua vida. Chega um dia que não, eu quero conhecer isso aí, eu quero ver isso aí, entendeu? E ela pode ser resgatada pelo Senhor também. Então imagine, irmão, se todos nós tivermos esse sentimento, né? Deus pode operar. Lá em São Paulo teve uma experiência interessante, irmãos. Tem uma irmã, uma jovem, na reunião, ela entra, muda e sai calada. Ela é tímida, ela não gosta de, vir aqui na frente, compartilhar, falar um hino. Não é o estilo dela, tá? Não é o estilo dela. Pois essa irmã já trouxe a tia, o tio, a mãe, a avó, um amigo. Esse amigo trouxe mais 2 amigos. Depois eles foram viajar, que eles estavam de passagem pelo Brasil, mas não importa. Ela falou do Senhor para esses amigos, você entendeu? Aí eu te pergunto, ela é um membro que está funcionando? Louvado seja Deus, ela é um membro que está funcionando na igreja. Graças a Deus, né? Muito bom essa visão, né, irmãos? Aí 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Irmãos, não é até que os bem dotados aqui com os dons maiores. Não é isso não. É até que todos cheguemos à unidade da fé. Concorda? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, irmãos, quando você está baseado na palavra, você conhece a palavra de Deus, você tem comunhão íntima com Deus, você vai conhecer a vontade de Deus, e você não vai ser levado por qualquer vento de doutrina que apareça. 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos, irmãos, cresçamos é plural, ele está falando para toda a igreja. Cresçamos, irmãos, naquele que é a cabeça, amém? Cresçamos. 16, vamos ler juntos 16? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, para um pouquinho, pelo auxílio de toda a junta. Você é uma junta? Auxílio de toda a junta. E continua, segundo a justa cooperação de cada parte. Eu não sou uma junta, mas certamente uma parte você é. Concorda? Pode ser que você não seja uma junta, mas uma parte com certeza você é. Então, irmãos, quando toda a junta, quando cada parte fizer a sua parte, o corpo de Cristo está sendo edificado. Você percebe a importância de nós funcionarmos, irmãos, com o dom da graça que Deus nos deu? Senhor Jesus. Aqui, continua. Efetua, quando a gente está nessa esfera, irmão, tá? De corpo ajustado, consolidado, auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. O que acontece? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está aqui a edificação da igreja, irmãos, quando todos os membros estão funcionando, quando cada um faz a sua parte. Eu quero estar nessa noite, irmãos, de alguma forma animando vocês. Amém. Nós somos membros importantes no corpo de Cristo, cada um tem dom, tem função, bota esse dom para funcionar na igreja. Amém. E aí, para terminar, eu queria só ler alguns versículos com vocês que reforçam esse sentimento de corpo. Romanos capítulo 12. Romanos 12, a partir do versículo 3. Aqui fala, irmãos, do uso dos nossos dons que Deus nos deu. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, é o seguinte: você é dedinho? Seja dedinho. Você é uma mão? Seja a mão. Você é o pé? Seja o pé. Mas não se glorie. Não se glorie. Olha, eu sou a mão, mas eu sou a mão direita, né? Mais forte, né? Eu não sou que nem aquele lá que é a mão esquerda, que é a mão mais boba, né? Eu sou a mão direita. Não é para se vangloriar, é para fazer a tua parte no corpo. Porque se a tua mão esquerda está machucada, a mão direita vai sofrer do mesmo jeito. É ou não é? Outro dia, irmãos, eu dei um encontrão com o canto da cama, o dedinho. Acho que quebrei o dedinho, irmãos, porque doeu demais.
E acabou juntando. Já passaram por isso? Você está andando assim, pum, mete o dedinho, ai, mas você vê estrela. Aí você fica assim, desculpe, tá? Seu dedinho ignorante, burro, não viu que tinha uma quina da cama ali, foi lá e chutou. Alguém pensa desse jeito? Não, porque quando o membro está sofrendo, todo o corpo está sofrendo. Porque somos membros uns dos outros, irmãos. Não é para cada um pensar que é melhor que não. Não, são todos membros. Todos membros do corpo de Cristo. Todos são importantes. Amém? Ó, não pense como convém, segundo a medida e tal. 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, tá certo? Tem membros diferentes, cada membro tem uma função diferente no corpo, é ou não é? 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha que rico, né? Tendo, porém, diferentes dons, a gente tem diferentes dons, você concorda? Cada um aqui pode ter um diferente dom um do outro, né? Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta é encorajar, tá, irmãos? Não é repreender. Exortar é encorajar. É apacentar os irmãos, né? É visitar, é ligar, sabe? É cuidar dos irmãos. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui financeiramente, tá certo? Você pode ter melhores condições financeiras, você pode ofertar mais. Se é esse o teu dom, com liberalidade. O que preside, os irmãos que administram a igreja, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, irmãos, e tem outras passagens que falam de dons. Temos vários dons na igreja. O importante é que a gente funcione. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque somos todos família de Deus. Somos aqui todos filhos de Deus. Somos todos aqui, irmãos, ovelhas do rebanho de Deus. Nenhuma ovelha aqui é maior que a outra. Somos todos ovelhas. Certo? Claro, tem algumas ovelhinhas que são mais velhas, então conhece melhor o assobio do pastor, né? Já viu aquele vídeo que o pastor assobia? Aí vem uma que vem correndo, aí todas as outras vêm, né? A mais velha, ela tem mais experiência, então ela sabe onde o pastor está apitando, né? Tem essa pequena diferenciação, mas todas são ovelhas. Não tem diferença entre elas. São todas igualmente importantes para o pastor. Irmãos, nós somos ramos da videira. Cada um aqui é um raminho ligado à videira que é Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Todo membro tem dom, todo membro tem função. Pelo poder de que foi dado para nós pela graça, podemos servir ao Senhor na igreja. Amém, meus irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Era isso aí.